Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, ainda com as permutações simples, parte 2, faremos um exercício genérico envolvendo várias letras, muito interessante na construção das ideias das permutações simples. Tranquilo? Exercício número 2. Quantos são os anagramas da palavra simulado que, letra A, começam com a letra L, letra B, terminam com vogal, C, tem as vogais juntas, letra D, tem as letras sim nessa ordem, e letra E, tem a letra L antes da letra M. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos listar algumas situações de anagramas, uma já está aqui simulado. O simples fato de eu trocar o I pelo S já é uma nova configuração. A palavra não precisa ter sentido. Posso ter aqui várias posições que não sei nem como ler essa palavra. O que importa é que anagrama seria trocar as posições dessas letras e gerar outras configurações. Então, são muitas. Trata-se de um problema de sequências, porque a ordem importa, troquei aqui uma nova configuração, e basicamente de permutações simples, porque eu tenho 8 elementos e vou usar todos os 8. Ainda não estamos pensando na letra A. Estou mostrando que é uma questão envolvendo permutações simples, porque aqui eu tenho n igual a 8, e eu vou ter que usar todos os 8 elementos. Permutações de 8 fatorial. Isso se eu tivesse aqui todos os anagramas da palavra simulado. Porém, a letra A, ele solicita que começam com a letra L. Então, tem que ter todos os anagramas que começam com L. É fácil perceber que eu vou ter aqui 8 posições. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Basta a gente colocar o L para iniciar a minha configuração do anagrama, e aí o resto é 7 fatorial. Então eu tenho aqui uma única possibilidade, porque eu vou cravar o número, a letra L aqui. Quantas letras eu posso colocar na segunda posição? Qualquer uma menos a letra L. Eu já tenho ela aqui na primeira posição. Tem que começar com L. Então, eu tenho 7 possibilidades. Será que vai chegar no 1? Sim. Veja, vamos supor que eu pus aqui a letra S. Aqui serão 6, menos SL. Suponhamos que eu coloque a letra O. Vão sobrar 5 e assim sucessivamente. 5, 4, 3 possibilidades. Se você fizer aqui a substituição, né, de um exemplo de cada uma das letras, você vai ver que vai dar esse resultado. Então a nossa resposta será dada pela permutação de 7 elementos, ou seja, 7 fatorial. Obviamente você pode resolver essa operação, mas a maioria das questões que aparecem em provas de concurso, Olimpíadas, Enem, vestibular, geralmente as alternativas quando passa de 7, 8, 9, geralmente vem em termos de fatorial. Não sei que fosse 5 fatorial, 4 fatorial, aí pode ser que venha resultados numéricos. Aqui a gente pode fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos pensar aqui na seguinte configuração. Ó. 7 vezes 6, 42. Posso pensar aqui em 5 vezes 4, 20, e aqui 6. Posso pensar em 2 vezes 42, que é 84. Veja, 84, porém tem o 0. Então, 840 multiplicado por 6. Se eu faço 6 vezes 800, 6 vezes 8 é 48, mas 6 vezes 800, 4.800. E 6 vezes 40
240. Então o resultado é 5.040. Podemos até conferir esse resultado de outra forma. Veja só, nós poderíamos pensar em 7 vezes 6, 42. Ao invés de pensarmos em 5 vezes 4, eu poderia pensar em 5 vezes 2, que é 10. E aí aqui seria 12 vezes 10, 120 vezes 42. 120 vezes 42, então 120 vezes 42, eu posso pensar em 12 vezes 42, depois acrescentar um zero. Eu sei que 10 vezes 42 é 420. E 2 vezes 42, 84. Então vai dar 504, obviamente, mas eu tenho esse zero e, de fato, a resposta está coerente. Ok? Muito bem. Agora a letra B. Quero saber quantos são os anagramas que terminam com vogal. Então veja, nós temos ainda 8 posições, vou usar todas as 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso que esse meu anagrama termine com vogal. Nós sabemos que as vogais I, U, A e O. Então eu tenho aqui 4 possibilidades. Por exemplo, posso colocar a letra U como sendo a última, porque tem que terminar com vogal. Ele não mencionou o que pode acontecer nas demais. Então vão sobrar, quando eu coloco a U ali, sobram 7 letras. Então eu posso começar daqui, posso começar daqui. Não existe uma ordem, não tem aqui uma restrição. Portanto, aqui na primeira posição pode ser qualquer uma das 7 que sobraram, porque a U está lá no final. Então 7 vezes 6. E aí esse processo a gente pode utilizar a fórmula das permutações. Mas essa fórmula ela decorre do princípio multiplicativo, né? Não vou listar cada uma, mas você pode fazer isso. Se eu já tenho U lá, eu posso pensar em colocar aqui a letra L, não preciso ser uma vogal, aqui eu posso pôr a vogal O. Veja que você lista todas as possibilidades, exemplos, né? E o que importa é que a gente tenha o resultado dessa questão pelo princípio multiplicativo, cuja resposta será 4 vezes 7 fatorial. Em outras palavras, pode ter uma alternativa que seja 4 vezes P7. P7 significa 7 fatorial. Permutação com 7 elementos, já que uma vogal já está ali cravada, só que eu tenho que multiplicar por 4. Então, esses são os possíveis resultados para a letra B. Ou 4 vezes 7 fatorial, ou 4 vezes P7. Se você quiser fazer a conta, nós já vimos que P7 na letra A equivale a 5.040. Então eu tenho 5.000 vezes 4, 5.000 vezes 4, o resultado será 20.000. 5.000 vezes 4. Mais 4 vezes 40, mais 160. Então o resultado é 20.160. Um outro possível resultado. Não precisamos resolver todos esses resultados, né? Basta a gente deixar indicado aqui, já que é uma questão aberta. Mas se for de alternativa, você vai investigar qual dessas aqui estão presentes. Ok? Letra C, tem as vogais juntas. Agora vamos tomar um cuidado no seguinte sentido. Se as vogais vão ficar juntas, eu tenho I, U, A e O. Então é a mesma coisa de eu pegar essas 4 vogais e fazer com que ela seja uma única vogal. Vamos chamar, por exemplo, uma vogal aqui de arroba. Posso chamar de arroba todas essas 5, elas vão ficar juntas. Agora, muito cuidado, quando ele fala vogais juntas, elas podem também se permutar entre si. Pode ficar I, U, A, O, pode ficar I, A, O, U, ou A, O, U, I. Então existe uma permutação entre elas ali dentro.
E aí quantos objetos eu vou passar a ter agora? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 consoantes, mais essa arroba que vai estar essas 4 vogais juntas. Então aqui o N, eu vou ter o N, que é a quantidade de objetos, eu vou ter 4 mais o arroba 5. E eu vou usar todos os 5 objetos. Então é prudente que a gente organize em 5 posições e permute essas 5 posições. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é que nessa primeira posição pode vir a letra S, a letra M, a letra L, a letra D ou a letra arroba, vamos dizer assim, desculpa. Isso, arroba vai estar compondo as 4 letras que são as vogais. Então aqui eu posso ter arroba que na verdade essa letra aqui pode ser desmembrada em IU, AO, IA, OU, são várias permutações. Então, suponhamos que eu escolhesse aqui a letra M, mas eu tenho aqui 4 consoantes mais a união das outras 4. Então, tenho 5 possibilidades. Suponhamos que eu escolha, agora eu vou ter 4 possibilidades. Suponhamos que eu escolha a letra S. Aí aqui que eu vou escolher o arroba. Por exemplo, 3 possibilidades. Será que a nossa resposta será 5 fatorial? Não. Por que não é 5 fatorial? Porque aqui eu ainda consigo permutar entre si essa letra arroba. Porque a arroba ela é composta de 4 outras vogais. E aí eu posso permutar elas. 4 possibilidades, 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 4 fatorial, porque pode vir de qualquer ordem. E aí, nesse caso, a nossa resposta para a questão vai ser igual a 5 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Se a gente quiser fazer essa operação, a gente pode organizar da seguinte forma. Então, mas essa já é uma resposta para a nossa questão. Poderia vir, por exemplo, no Enem ou numa prova de vestibular, concurso, Olimpíada, permutação de 5 vezes permutação de 4. Também perfeitamente possível, que essa resposta é tão boa quanto a essa. Está aqui então mais uma resposta. Mas poderia ser a própria resposta numérica, né? O número natural. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu nem preciso colocar 1, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, também não preciso colocar o número 1. E o resultado a gente pode pensar aqui como sendo 20 vezes 6, 20 vezes 6, 120, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Eu posso multiplicar por 20, né? Na verdade por 2. 2 vezes 120, 240. Mas não é vezes 2, é vezes 20. Então é 2.400. Esse é o raciocínio que a gente vai utilizar. É 20 vezes 120. Se fosse 2 vezes 120, 240. Como é 20, 2.400. Faltam 4 vezes 120. 480. O resultado, portanto, é 2.880 anagramas. Poderia ser também mais um resultado, dependendo das alternativas. Ok? Muito bem, letra D. Agora ele quer que as letras S e M ficam juntas, mas porém nessa ordem. Então é a mesma coisa de formar um bloco único dessas letras. Então, muito parecido com o exercício anterior. Só que agora nós não vamos permutar, porque quer que fica essas letras S e M nessa ordem sem modificar a ordem. Portanto, agora esse fica mais fácil porque eu tenho um símbolo, eu posso, por exemplo, chamar esse bloco de X. 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 6 elementos. Mas esses 3 aqui estão sendo representados
pela letra X. Então, se eu tenho 6 elementos, nada mais justo de montar aqui 6 posições. 3, 4, 5, 6. E aí a gente pensa, quantas possibilidades eu posso colocar na primeira posição? Posso colocar o U, o L, o A, o D, o O ou o X, ou seja, o SM, que é um bloquinho único. Portanto, são 6 possibilidades. Modificando aqui para 6 possibilidades. Suponhamos que eu coloque aqui a letra A. Aqui eu vou ter 5 possibilidades, porque eu só vou ter aqui o U, L, D, O e o bloquinho X. Suponhamos que eu coloque aqui a letra U. Aqui eu vou ter 4 possibilidades. E aí sim, suponhamos que eu coloque o X. Nesse caso, eu não preciso fazer as permutações, porque as letras S e M vão estar aqui. Vai ficar A, U, S e M e as outras. Então, 3 possibilidades, 2 e 1. Pelo princípio multiplicativo, 6 fatorial. Resposta para a nossa questão, 6 fatorial ou permutação de 6, podendo também ser o resultado multiplicando 6 vezes 5, 30. 30, aqui eu vou ter 12 vezes 2, 24. Então é 30 vezes 12 vezes 2, 24. Vamos pensar em 3 vezes 24. 3 vezes 24 é 72, mais 30 vai ser 720. Outra forma, 20 vezes 30, 600. 20 vezes 30, porque 2 vezes 30 é 60. 20 vezes 30, 600. Falta 4 vezes 30 mais 120. Portanto, 720 é também resposta para a nossa questão. Então, está aí. Posso ter como resposta 6 fatorial, tão boa quanto permutação de 6, e 720 são as respostas para a nossa letra D. Ok? E finalmente, talvez a que traga um pouquinho mais de dificuldade vai ser a quantidade de anagramas que tem a letra L antes da M. Talvez a gente poderia pensar em dividir em casos. Vai ficar muito trabalhoso. Porque eu tenho que pensar, veja só, eu tenho que pensar na letra L sendo a primeira letra, depois a letra M na segunda, a letra L sendo a primeira, a letra M na terceira. Então, obviamente eu vou ter casos repetidos, né? Começo na letra L, a letra M seria, por exemplo, a quarta. Então existem várias possibilidades aqui, todas vão ser com a mesma quantidade. Depois eu posso pensar na letra L na segunda possibilidade, a letra M logo em seguida. Posso pensar na letra L, depois a letra... Então, eu vou ter muitos casos a serem analisados. Existe uma estratégia bastante interessante para essa questão. Olha só que curioso. Eu posso contar todos os anagramas e a gente já fez isso lá no comecinho da aula. O total de anagramas que a gente tem aqui, como eu tenho 8 letras, o total de anagramas, 8 fatorial. Esse é o total. Agora veja, todos concordam que eu vou ter a metade desses anagramas onde L fica antes da M e vou ter a outra metade com a M antes da L. Concordam? Veja só. Se eu pegar um anagrama aqui, este, por exemplo, este, o M está antes do L, basta eu trocar. Por exemplo, S-I, L, U, M, A, D e O. São as duas que eu tenho nas configurações que eu estou propondo. Essa de baixo, o L está antes do M, e a de cima, o M que está antes do L. Então, qualquer anagrama que eu pegue aqui, por exemplo, I, por exemplo, U, L, O, D, A, S, o U já foi, o L já foi, faltou o M, 3, 6, 8. Veja que esse anagrama, eu trocando o L com o M, basta isso para a gente montar aqui o I, U, no lugar do L eu vou colocar M. Vou continuar O,
D, A, S, no lugar do M eu vou colocar L. Então, para cada anagrama que o L está antes do M, eu vou ter um que associa, cujo o M vai estar antes do L. Eu vou contar todos os anagramas aqui, então, na verdade, eu vou ter aqui uma bijeção, todos os que estão aqui, eu vou ter uma correspondência fazendo essa troca com os que estão aqui. E aí eu vou contar todos esses aqui, eles são os mesmos desses. Mas o total é 8 fatorial. Portanto, quantos anagramas tem a letra L antes da letra M? Resposta: permutação de 8 dividido por 2. Ou 8 fatorial dividido por 2. Se a gente quiser fazer a conta, vou deixar como exercício para vocês. É também uma possibilidade de resultado. Basta eu fazer 8 até 3, porque o 2 vai simplificar com esse 2. Então é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vai dar um trabalho maior, talvez desnecessário, porque na maioria das questões que aparecem, os resultados são vinculados a ou às notações ou ao fatorial. Então, uma situação bastante interessante usando essa bijeção. Mas se você quiser dividir em casos, você faça essa divisão, vai dar um trabalho maior, apesar que os casos são repetitivos, você pode ir condensando esses casos, ficando com poucos casos. Você vai chegar exatamente nesse resultado. Porém, lá você vai resolver usando um resultado numérico. Talvez não seja a melhor opção para essa solução. Ok? Então essa aula ficou um pouquinho mais extensa, porque foram até a letra E solicitada aí pela redação da questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.